Muito boa noite, oração, ação. Estamos aqui em mais um momento, em mais um encontro, em mais um estudo desse grupo que se formou pela intenção de aprender, pela intenção de expandir seu conhecimento sobre a vida, seu conhecimento sobre si, seu conhecimento sobre tudo e sua vontade de praticar esse conhecimento, de praticar o bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Que esses pilares orientem cada passo de nossas vidas. Muito bom. Temos conversado sobre a lei de reprodução. É uma lei que expressa, que rege a criação humana, uma lei de Deus, uma lei natural. Por que a natureza impulsiona as criaturas à reprodução? O que há por trás disso? Temos estudado isso de uma maneira interessante. Sugiro que vocês vejam os encontros anteriores, 2 encontros que nós estamos nesse capítulo 4 desse fabuloso O Livro dos Espíritos, uma grande entrevista, 1019 perguntas de Allan Kardec, feitas com inteligência, sagacidade, conhecimento, sistematicidade, de forma que hoje chegamos a esse tema importante. É um livro que nos elucida sobre a forma como Deus age na criação, por meio de leis, assim como a criatura do ponto de vista racional e material foi dominando e compreendendo os fenômenos da vida através das leis, a lei da inércia, a lei da gravitação universal ou de atração dos corpos. Também nós aprenderemos o funcionamento geral do universo, aprenderemos a forma de conduzir-se de Deus para com as criaturas e que, portanto, devem conhecer também as criaturas para se relacionar, se aproximar de Deus. Dentro desse contexto, dentro desse estudo que marca a transição da ignorância para o conhecimento, tanto no campo material quanto no campo espiritual, é que estamos estudando a lei da reprodução. E dentro disso, a questão da evolução material dos corpos. Pode o homem interferir na evolução material dos corpos? A engenharia genética, que tem tanto evoluído nos últimos tempos, está correto o homem intervir na genética de plantas e animais, na genética dos próprios homens? Se isso espelha apenas interesse econômico, interesse de dominação? Como compreender essa questão? Vamos ver as perguntas de Allan Kardec e as respostas dos amigos espirituais. Vamos lá? Questão 691. Ainda do ponto de vista puramente físico, qual o caráter especial e dominante das raças primitivas? O que caracteriza o ser humano primitivo? Lembre-se das espécies humanas que antecederam o Homo sapiens sapiens a nossa. Como eram eles? Quais as aparências?
aquela postura curvada, aquela parte da boca proeminente, os músculos, os pelos. O que caracterizava, por que o homem primitivo tinha aquela característica? Vamos lá? A resposta dos espíritos vem da seguinte forma: o caráter dominante das raças primitivas foi o desenvolvimento da força física ao invés da força intelectual. Ou seja, os homens primitivos tinham um equipamento adequado ao momento em que a luta pela sobrevivência era a preocupação central do ser humano. Assim como, tendo essa preocupação central da luta pela sobrevivência, também como a evolução não dá saltos e tudo se integra no projeto de Deus, o ser humano primitivo recém-saído, portanto, da animalidade, teria necessariamente um equipamento físico extremamente semelhante aos seus ancestrais animais. Nós, como evoluímos dos símios, é evidente para todos nós que olhamos as figuras dos homens primitivos que há uma grande semelhança desses homens com macacos. Não é? Então, o caráter dominante das raças primitivas foi o desenvolvimento da força física ao invés da força intelectual. Atualmente, ocorre o contrário. As realizações humanas dependem muito mais da inteligência do que da força física. O homem hoje faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então a evolução do ser humano passou pela queda dos pelos, pela pele mais fina, pelo tamanho maior da caixa craniana e do cérebro. E tudo isso traz uma lógica. Assim como para demolir uma casa precisamos de uma marreta, e para construir essa casa precisamos de uma pá de pedreiro, para cada momento da nossa vida, do nosso dia, nós precisamos de um tipo de equipamento que será mais sutil, mais delicado, conforme a delicadeza das atividades às quais nos entregamos. Da mesma forma, a evolução física do homem acompanhará as suas atividades predominantes. Tudo se integra no projeto pedagógico de Deus. Pergunta 692. O aperfeiçoamento genético das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? É correto que o homem intervenha na genética e mude as características dos vegetais e dos animais? Continua Kardec perguntando: não estaria mais de acordo com a lei natural deixar que as coisas seguissem seu curso normal?
A resposta vem da seguinte forma: tudo deve ser feito para se alcançar a perfeição. O próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus objetivos. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. O objetivo da natureza também é atingir a perfeição, e tudo aquilo que for feito para que essa perfeição seja atingida está em concordância com a vontade de Deus. Então, se foi permitido que o ser humano dominasse a ciência da genética, não seria por outro motivo a não ser que o céu percebeu, que o planejamento da Terra percebeu, que ele já possuiria condições de cocriar, de auxiliar, mesmo que em inconsciência, no projeto de aperfeiçoamento, no caso dos corpos, da matéria, da genética da raça humana. Questão 692A. Mas, pergunta Kardec, geralmente o homem só se esforça para melhorar as raças animais e vegetais visando o seu interesse pessoal. Ou melhor, visando aumentar seus prazeres. Isso não lhe diminui o mérito? E os espíritos respondem: que importa que o mérito do homem seja diminuído ou nulo, contanto que o progresso se realize. É Deus escrevendo certo por linhas tortas. Ele se aproveita, a vida se aproveita das ambições, do orgulho, da avareza, dos interesses, mesmo que egoístas, humanos, para fazer a roda funcionar, para fazer a ciência evoluir, para fazer a humanidade se expandir. Então, o que importa é que o mérito do homem seja diminuído ou nulo, contanto que o progresso se realize. E continuam os espíritos: cabe apenas a ele, homem, tornar seu trabalho meritório pela intenção com que realiza esse trabalho. Então cabe ao homem participar do progresso de uma maneira cada vez mais consciente, cada vez mais ética, cada vez mais responsável. Mas todos precisamos saber que as evoluções, quando conquistadas, são permitidas pelo alto. E que aqueles que usarem as tecnologias, as ciências e até as religiões com fins egoístas, violentos, precisará responder por cada uma dessas distorções. Como disse Jesus, de uma forma luminosa, que nos cabe meditar muito, o escândalo é necessário, ou seja, o aparente mal, o mal que a nossa superficialidade vê por toda parte, o que a superficialidade identifica como mal, é necessário, porque se aconteceu é porque foi permitido por Deus. Mas se a intenção é ruim, se a intenção é violenta, é desarmônica, nós teremos, os promotores desse mal, terão que responder por ele. Então o escândalo, o aparente mal é necessário e, portanto, de verdade não é um mal,
Mas ai daquele por meio do qual ele vier. Mas ai daquele mal intencionado, egoísta e violento, que promover o aparente mal. Então, cabe apenas ao homem tornar seu trabalho meritório, consciente, pela intenção com que realiza esse trabalho, pelo conhecimento das leis de Deus, pela compreensão do movimento maior da vida. É o que fazemos aqui. Continuam os espíritos, aliás, pela tarefa de aperfeiçoar geneticamente as raças. O homem exercita e desenvolve a sua inteligência. E é sob esse aspecto que ele tira maior proveito. Vejam se não é precioso esse entendimento. Isso ajuda-nos a compreender que o mal, que o que supomos mal, não existe. Que todos os erros, os crimes, as violências são absorvidas no projeto de Deus, no sentido do progresso geral e profundo de todas as criaturas. Mas nem por Deus escrever certo através das linhas tortas, que essas linhas tortas somos nós, em nossas violências, deixaremos de ter que responder por tudo aquilo que aconteceu. Entendemos o seguinte: pelos mais variados motivos, Jesus precisava morrer aos 33 anos de idade. Morrer quando morreu. Ninguém que mata alguém, não apenas Jesus, mas nenhuma morte, realmente é abreviada através de um assassino. O único ser capaz de abreviar a morte é o próprio morto. Nós só podemos abreviar a nossa programação reencarnatória através de ações nossas. Tudo que vem até nós e que nos causa morte, sem que nós tenhamos concorrido, sem que nós tenhamos favorecido que essa morte ocorra, só ocorre por estar de acordo com a programação reencarnatória, com as energias envolvidas. Disse no interior saborosamente que só o peru morre de véspera, porque ele morre à véspera das festas, às vésperas do Natal. Com isso quer dizer a sabedoria popular que todas as mortes acontecem no tempo certo. Só existindo a exceção do suicídio, consciente ou inconsciente, direto ou indireto, só o suicídio abrevia a vida de alguém. Não existe bala perdida quando um assassino tenta assassinar alguém que ainda não está no tempo dele morrer. O que acontece são esses fenômenos inexplicáveis de pessoas que levam 14 tiros e não morrem, passam por acidentes terríveis e não morrem. Por quê? Pessoas que são empurradas e batem a cabeça numa parede morrem, enquanto que outras que levam muitos tiros não morrem. Ou que passam por um acidente terrível não morrem. Sim, há um tempo certo. Sim, as coisas acontecem no tempo de Deus. A única subversão, e por isso muito grave, ao tempo de Deus,
é aquela promovida pelo próprio ser. Na ilusão de sofrer menos, na ilusão de escapar às consequências dos seus próprios erros, já que toda a dor que nós vivemos são reações das nossas próprias ações. O ser humano, a quem lhe foi dada a liberdade, porque Deus nos ama em liberdade, usa mal essa liberdade e assim abrevia a própria vida. Só assim o tempo de uma reencarnação é abreviado pela ação da própria pessoa. E nessa ação insana, porque no mundo espiritual o espírito rapidamente percebe que as suas dores não foram diminuídas, mas ao contrário foram multiplicadas. Então essa ação insana, ignorante, violenta que ele comete contra si mesmo, ele precisará responder por isso. Essa enormidade de seres que nascem com problemas neurológicos congênitos, uma parte desses seres vem de suicidas que atacaram seu equipamento cerebral. Outra parte vem de pessoas que usaram mal a sua inteligência e a vida lhe retira essa inteligência para que possam revalorizá-la, reprogramá-la. Nada acontece por acaso. Estudar a lei de Deus, inclusive nos romances espíritas que trazem os seres numa vida sofrendo muito e depois mostra a vida passada, demonstrando que as injustiças, os males que nessa vida acontecem, todos têm relação justa e terapêutica, não apenas para os que sofrem, mas por todos os que sofrem indiretamente nas amizades, na família, na coletividade. Precioso esse aprendizado. Que todos nós nos dediquemos ao conhecimento das leis de Deus, porque assim nos curaremos do vitimismo, porque ninguém é vítima de nada. Nos curaremos da revolta, porque não há do que nos revoltarmos se tudo é didático e tudo é pedagógico. Nos desintoxicaremos desses terríveis venenos da alma, por exemplo, a autocompaixão e a revolta. Porque assim desintoxicados, pelo conhecimento, pela fé, pelo entendimento da ação de Deus através da ação e reação, da justiça exata da vida, confiaremos, aceitaremos, remaremos a favor da correnteza, porque conheceremos as leis de Deus e agiremos não mais como foras da lei, como temos sido até agora, mas integrados às melhores regras de amor já instituídas e sequer supostas pela mente humana. Que assim seja, graças a Deus, ficamos muito felizes de compartilhar, de trocar esses conhecimentos que já conseguimos alcançar, ainda que, é claro, estejamos longe, muito longe, de dominar a totalidade, de pretender o conhecimento total das leis da vida.
mas só entrever como fazemos aqui já é muito estimulante. Muito boa noite, Maria José Sobral. Gugu Souza, a nossa gratidão também. Marco Aurélio, tudo é evolução. Deixa eu ver aqui. Tudo é evolução, o conhecimento, o conhecedor e o conhecível. Isso mesmo. Tudo progride, tudo se expande e o conhecimento é a grande expansão da vida. Assim como o amor. São as duas asas através das quais chegaremos ao reino dos céus. Sabedoria e fraternidade. Conhecimento e inteligência. Razão e emoção. Muito bom. André Santos, boa noite. Domingos Natalo Filho, muito boa noite. Adelaide Dias, muito feliz por estar com vocês aqui. Compartilhem, espalhem a expansão que nós conseguimos aqui hoje, porque temos a certeza de que essa expansão provocará outras expansões. Um estudo estimula o outro, especialmente num clima de amizade e de cooperação, como fazemos aqui. Muita paz e muito bem a todos, e até amanhã.